João apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, enquanto o carro derrapava na estrada molhada de chuva em direção ao Hospital de Lisboa. O telefone tocou insistentemente no banco do passageiro, mas ele ignorou. A mensagem de voz de seu pai ecoava em sua mente: "Você destruiu tudo, seu idiota." Quando finalmente chegou, os médicos o informaram que Miguel, o homem com quem ele havia assinado um contrato de casamento falso apenas 6 meses antes, estava em coma após um acidente de treino militar, e João, contra todas as expectativas, sentiu o mundo desabar como se tivesse perdido o amor de sua vida. A chuva caía impiedosa sobre as ruas empedradas de Alfama, o bairro antigo de Lisboa onde João crescera em meio a fachadas azulejadas e fados melancólicos. Aos 28 anos, ele era o herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da cidade, donos de uma rede de vinícolas no Douro que remontava ao século XVIII. Seu pai, António, um homem rígido e conservador, sempre esperara que João seguisse o caminho traçado, casar com uma mulher de boa família, gerar herdeiros e perpetuar o legado. Mas João carregava um segredo que o corroía por dentro desde a adolescência. Ele era gay, e em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e olhares julgadores, admitir isso seria o fim de tudo. O ultimato veio no dia de seu aniversário, em uma reunião familiar tensa na mansão overlooking o Tejo. "Ou você se casa dentro de um ano, ou perde a herança", dissera António, os olhos frios como o vinho tinto que produziam. João, formado em administração na Universidade de Lisboa, sabia que sem o dinheiro da família, sua vida desmoronaria. Ele não tinha habilidades práticas, era um intelectual, um sonhador preso em um corpo que ansiava por liberdade. Desesperado, recorreu a um anúncio discreto em um fórum online: "Procure parceiro para casamento de conveniência. Pagamento generoso." Foi assim que Miguel entrou em sua vida. Miguel Santos, 35 anos, era um treinador militar reformado do exército português, com passagens por missões em África e no Kosovo. Alto, musculoso, com tatuagens escondidas sob a camisa e um olhar que intimidava, ele precisava de dinheiro para pagar as dívidas médicas de sua mãe viúva, que lutava contra um câncer no pulmão. "É só um papel", pensou Miguel ao responder o anúncio. Heterossexual convicto, casado uma vez com uma mulher que o deixara por causa de sua ausência constante, ele via o acordo como uma transação fria: casar, fingir por um ano, divorciar e embolsar os 100.000 euros prometidos. Eles se encontraram em um café encheado, sob o sol de primavera. João, nervoso, explicou as regras: aparições públicas, jantares familiares, nada de intimidade. Miguel concordou com um aceno seco, mas algo em seus olhos, uma vulnerabilidade disfarçada, intrigou João. Os primeiros meses foram um teatro bem ensaiado. Casaram em uma cerimônia civil discreta no cartório de Lisboa, com testemunhas pagas. António, satisfeito, liberou parte da herança. João e Miguel moravam em um apartamento moderno no Parque das Nações, mas dormiam em quartos separados. Miguel treinava soldados em uma academia particular, voltando exausto à noite. João gerenciava as vinícolas remotamente, evitando confrontos. Mas as rachaduras começaram a aparecer. Em um jantar familiar, a irmã de João, Maria, questionou: "Vocês parecem distantes. É amor mesmo?" Miguel, improvisando, pegou a mão de João sob a mesa, um toque que enviou um choque elétrico pelo corpo de ambos. João retirou a mão rapidamente, mas o dano estava feito, seu coração acelerou, traindo-o. À noite, sozinho em seu quarto, João se debatia com o conflito interno. "Ele é hétero, isso é loucura", repetia para si mesmo. Mas as conversas casuais evoluíram. Miguel contava histórias de guerra, de perdas que o endureceram. João compartilhava sonhos de viajar, de viver sem máscaras. Uma noite, após um vinho demais, Miguel admitiu: "Minha ex me deixou porque eu nunca mostrei fraqueza. Com você, é diferente, não preciso fingir ser forte o tempo todo." João sentiu um aperto no peito, era o início de algo perigoso. O ápice veio em uma viagem de negócios ao Douro. Hospedados em uma quinta familiar, isolados entre vinhedos verdejantes, a tensão explodiu. Durante uma caminhada ao pôr do sol, João tropeçou, e Miguel o segurou. Seus rostos se aproximaram, e por um segundo, o mundo parou. "O que estamos fazendo?", murmurou João, recuando. Miguel, confuso, respondeu: "Não sei, mas não é mais só um contrato." Naquela noite, deitados em camas separadas, nenhum dormiu. João lutava contra o desejo, sabendo que se cedesse, arriscaria tudo: a família, a herança, sua identidade. Miguel questionava sua própria sexualidade pela primeira vez, um abismo se abrindo em sua mente disciplinada. De volta a Lisboa, a pressão aumentou. António marcou uma reunião: "Quero netos. Quando vão tentar?" João, pálido, inventou desculpas, mas o pai desconfiava. Enquanto isso, Miguel recebia chamadas de ex-colegas do exército, zombando do casamento gay: "Virou viado agora, Santos."
Ele desligava furioso, mas as palavras o feriam. Em casa, as discussões começaram. Isso não era para ser real, disse Miguel uma vez, mas seus olhos diziam o contrário. João, dividido entre lealdade familiar e anseio pessoal, tomava decisões impulsivas, como cancelar um jantar para evitar toques acidentais. Então veio o acidente. Miguel, em um treino intensivo na Serra da Estrela, escorregou em uma rocha durante uma simulação de resgate. Fraturou a coluna e entrou em coma. João, ao receber a notícia, dirigiu como um louco, ignorando a chuva torrencial. No hospital, sentou-se ao lado da cama, segurando a mão inerte de Miguel. Por favor, acorde, sussurrou, lágrimas escorrendo. Pela primeira vez, admitiu para si mesmo, estava apaixonado. Mas o que viria a seguir? A família chegaria em breve, e o segredo ameaçava explodir. Os monitores apitavam ritmicamente no quarto branco do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde Miguel jazia imóvel há 3 dias. João, exausto de noites insones, recusava-se a sair, sua presença constante levantava sobrancelhas entre os médicos e enfermeiros, que cochichavam sobre o marido dedicado. Quando António chegou, furioso, confrontou no corredor: "O que você está fazendo aqui? Isso é fraqueza, João. Volte para casa e cuide dos negócios." Mas João, pela primeira vez, rebateu: "Ele é meu marido, pai. Eu fico." As palavras saíram como um desafio, e quando os conflitos internos que o consumiam. Nos dias seguintes, enquanto Miguel lutava pela vida, João revivia os momentos que os uniram. Lembrava-se de uma noite em que, após uma discussão acalorada sobre o contrato, Miguel o confrontara na cozinha: "Porque você age como se eu fosse um estranho. Eu assinei isso por dinheiro, mas você. Você me olha de um jeito que me confunde." João negou, mas seu coração traía. Ele se apaixonara pela resiliência de Miguel, pela forma como ele protegia os fracos, e quando o que João nunca tivera em sua família opressora. Agora, no hospital, ele lia livros em voz alta para Miguel, histórias de heróis portugueses como Vasco da Gama, na esperança de que a voz o trouxesse de volta. A mãe de Miguel, Dona Isabel, chegou de Porto, frágil após quimioterapia. "Obrigada por ficar com meu filho", disse ela, apertando a mão de João. Mas seus olhos questionadores revelavam dúvida: "Vocês se amam de verdade?" João mentiu com um sorriso forçado, mas internamente, o peso da farsa o esmagava. Ele pagava as contas médicas em segredo, usando parte da herança, sabendo que António descobriria. A sociedade lisboeta, com suas fofocas em cafés e jornais sensacionalistas, começava a especular: o herdeiro dos vinhos casado com um militar. Que estranho par. Amigos de infância de João evitavam, temendo associações com aquela vida. Miguel acordou no quarto dia, grogue e confuso. "João. O que aconteceu?" Sua voz rouca trouxe alívio, mas também tensão. Os médicos alertaram: paralisia parcial nas pernas, reabilitação longa. Miguel, o homem que sempre fora independente, desabou: "Eu sou um inválido agora. Termino o contrato, me deixe." João, com lágrimas nos olhos, negou: "Não vou embora. Nós estamos nisso juntos." Foi o primeiro vislumbre de afeto real, mas Miguel, lutando com sua identidade, afastou-se emocionalmente. "Isso não é amor, é pena", acusou. De volta ao apartamento, a dinâmica mudou. João contratou fisioterapeutas, transformando a sala em uma academia improvisada. Miguel, amargo, rejeitava ajuda: "Não preciso da sua caridade." As brigas escalavam. Uma noite, Miguel gritou: "Você me usou para enganar sua família. Agora quer jogar o herói." João, ferido, rebateu: "E você?" Aceitou o dinheiro sem pensar nas consequências. Mas por trás da raiva, havia desejo reprimido. João sonhava com toques que nunca aconteceram, questionando sua moral: era certo amar alguém que talvez nunca retribuísse? António, sentindo o cheiro de problema, investigou. Descobriu o anúncio online e confrontou João em uma vinícola no Douro: "Isso é uma farsa. Você é uma vergonha para a família." João, encurralado, admitiu parte da verdade: "O casamento é de conveniência, mas meus sentimentos são reais." O pai, chocado, ameaçou deserdá-lo: "Escolha, termine isso ou perca tudo." João voltou para Lisboa dividido, o conflito ético o dilacerando. Trair Miguel agora seria covardia, mas perder a herança significava pobreza, algo que sua educação privilegiada não o preparara. Enquanto isso, Miguel enfrentava seus demónios. Em sessões de terapia, admitiu para si mesmo atração por João: "Ele me faz sentir vivo, algo que nenhuma mulher fez." Mas o exército moldara em um homem, de verdade, admitir bissexualidade seria traição a si mesmo. Ele procurou ex-colegas, mas as zombarias pioraram: "Casado com um homem.
Você caiu em desgraça. Isolado, Miguel tomou uma decisão impulsiva. Ligou para um advogado para anular o contrato, sem contar a João. João descobriu o plano por acidente, ao ver papéis na mesa. Confrontou Miguel: "Você vai me abandonar agora?" A discussão virou furiosa. Miguel confessou: "Eu sinto algo por você, mas isso me assusta. Minha vida era simples antes." João, magoado, saiu batendo a porta, dirigindo-se em rumo pelas ruas de Belém. Parou no mosteiro dos Jerónimos, contemplando as tumbas de exploradores, questionando suas escolhas. Valia a pena o amor se custava a identidade? A crise culminou em uma festa familiar. António anunciou publicamente: "João e Miguel vão se divorciar." Foi um erro. João, presente, explodiu: "Não. Eu o amo." O silêncio caiu, olhares de choque e desprezo o cercaram. Miguel, em cadeira de rodas, apareceu inesperadamente: "Eu também." Mas era tarde. A família se dividiu, amigos se afastaram, e a sociedade portuguesa, ainda conservadora em núcleos tradicionais, rotulou-os como escândalo. João pagou o preço, perdeu acesso à herança imediata. Miguel, por sua vez, enfrentou o ostracismo no meio militar. As semanas após a revelação foram um turbilhão de emoções em Lisboa, onde o outono trazia folhas douradas e ventos frios do Atlântico. João e Miguel, agora expostos, lutavam para reconstruir. Morando juntos de verdade, o apartamento no Parque das Nações virou refúgio e campo de batalha. Miguel, em reabilitação intensa, caminhava com muletas, cada passo era uma vitória, mas também um lembrete de fragilidade. "Eu te arrastei para isso", disse ele uma noite, enquanto João massageava suas pernas. João respondeu: "Nós nos arrastamos mutuamente." Mas valeu. A dúvida pairava, alimentada por pressões externas. A família de João se fragmentou. Maria, a irmã, apoiava secretamente, enviando mensagens: "Seja feliz, irmão." Mas António, intransigente, cortou contato: "Você escolheu o pecado sobre o dever." João, formado católico, debatia moralmente: era amor um pecado? Ele frequentava a sede de Lisboa, buscando respostas em vitrais antigos, mas só encontrava mais perguntas. Perder a herança significava vender ações das vinícolas. Ele arrumou um emprego modesto em uma consultoria, trocando luxo por realidade. O preço era alto, noites de insonia, pensando em alternativas, talvez tivesse sido melhor manter a farsa. Miguel, por sua vez, lidava com traição interna. Seus ex-colegas o excluíram de eventos: "Não queremos aberrações no grupo." Ele perdeu clientes na academia, forçado a trabalhar como consultor freelance. "Eu era um soldado, agora sou o quê?", questionava-se. Uma visita ao cemitério militar em Alcântara o fez confrontar o passado. Tumbas de companheiros mortos o lembravam de lealdade, mas qual lealdade? À sociedade ou ao coração? Ele começou terapia, admitindo: "Amo João, mas odeio o que isso me custou." Conflitos sociais escalaram. Em um bar em Bairro Alto, um estranho os insultou: "Viados não deviam se exibir." Miguel, instintivo, reagiu com um soco. A briga terminou na polícia. João, resgatando, discutiu: "Violência não resolve. Precisamos ser fortes de outro jeito." Mas internamente, João temia: e se Miguel se arrependesse? A mídia local pegou o incidente, publicando: "Herdeiro gay em briga de bar." Fofocas se espalharam, afetando negócios remanescentes. Uma reviravolta veio com Dona Isabel. Visitando de Porto, ela confrontou Miguel: "Você mentiu para mim sobre o casamento." Chorando, Miguel explicou: "Mãe, eu o amo." Isabel, devota católica, lutou internamente, mas abraçou-os: "Deus ama todos." Seu apoio foi um bálsamo, mas destacou o isolamento de João de sua família. Ele tentou reconciliação, enviando uma carta a António: "Pai, isso sou eu. Aceita ou perca um filho?" A resposta foi silêncio. Alta tensão surgiu em uma viagem a Sintra. Isolados em um palácio romântico, eles finalmente se abriram. "Eu me apaixonei primeiro", admitiu João, beijando Miguel pela primeira vez, um beijo casto, cheio de emoção. Miguel retribuiu, mas recuou: "E se eu não for o suficiente?" A noite terminou em lágrimas, com promessas de tentar. De volta, desafios continuaram. Miguel recebeu oferta de emprego no estrangeiro, exigindo decisão: ficar ou ir. "Se eu for, terminamos", disse ele. João, egoísta por um momento, pediu que ficasse, mas questionou: era certo prender alguém? A sociedade portuguesa, progressista em leis mas conservadora em costumes, testava-os. Em uma manifestação LGBT em Lisboa, eles participaram anonimamente, sentindo solidariedade. Mas um fotógrafo os capturou, a foto viralizou, trazendo apoio online mas ódio offline.
Cartas anônimas chegavam, vocês envergonham Portugal. João, resiliente, organizou um encontro com ativistas, buscando força. Miguel, relutante, juntou-se, pelo nós. O clímax interno veio quando António sofreu um infarto. No hospital, João o visitou. Pai, eu ainda sou seu filho. António, fraco, murmurou, talvez eu esteja errado. Foi um vislumbre de esperança, mas não resolução. Miguel, esperando fora, confortou João, dê tempo. Mas o tempo era luxo, dívidas acumulavam, forçando venda do apartamento. Eles se mudaram para um menor em Alfama, simbólico retorno às raízes. João refletia, cada escolha custara algo, família, status, paz. Miguel pagara com carreira e automagem. Mas o amor crescia, uma flor em solo árido. Uma noite, caminhando pelo Tejo, Miguel disse, eu cairia de novo, por você. João sorriu, mas duvidava, valia o sofrimento. A tensão aumentava, preparando para mais confrontos. O inverno chegou a Lisboa com neblina densa sobre o Tejo, espelhando a confusão em que João e Miguel se encontravam. Com o apartamento vendido, eles viviam modestamente em Alfama, entre fadistas e turistas. João trabalhava longas horas na consultoria, voltando exausto. Miguel, recuperando mobilidade, treinava clientes online, mas o orgulho ferido tornava irritadiço. Nós merecemos mais que isso, reclamava ele. João, otimista, respondia, temos um ao outro. Mas internamente, o peso das escolhas os corroía, cada decisão parecia uma traição a si mesmos. António, recuperado do infarto, marcou uma reunião na mansão familiar. Eu pensei sobre sua carta, disse ele, olhos suavizados pela idade. Mas a sociedade. Os negócios sofrerão. João, firme, rebateu, os negócios são números, pai. Família é amor. António ofereceu um acordo, retomar parte da herança se eles descartassem o relacionamento. Miguel, presente, explodiu, não somos um segredo sujo. A discussão escalou, António acusou, você corrompeu meu filho. Miguel saiu furioso, deixando João dividido, aceitar significaria estabilidade, mas a que custo? O conflito moral atingiu o pico. João considerou a oferta sozinho na capela de São Roque, questionando, era egoísmo priorizar amor sobre família. Ele recusou, enviando uma mensagem, prefiro pobreza com honestidade. António cortou laços definitivos, transferindo a herança para Maria. João chorou, mas sentiu liberação, pela primeira vez, escolhia a si mesmo. Miguel, ao saber, abraçou-o, você é corajoso. Mas a decisão custou, contas atrasadas, discussões sobre dinheiro. Sociedade continuou a pressionar. Em uma entrevista para um jornal progressista, eles falaram abertamente, amor não tem gênero. A repercussão foi mista, apoio de jovens, ódio de conservadores. Uma petição online pedia boicote às vinícolas da família, António culpou João publicamente. Miguel perdeu mais clientes, não treino viados. Isolados, eles se aproximaram de uma comunidade LGBT em Lisboa, participando de grupos de apoio. Lá, ouviram histórias semelhantes, pais rejeitadores, amigos traidores. Nós não estamos sozinhos, disse João. Uma traição inesperada veio de dentro. Miguel, estressado, reencontrou sua ex-esposa, Ana, em um café. Ela ofereceu ajuda financeira, volte para mim, esqueça isso. Miguel recusou, mas hesitou o suficiente para duvidar. Contou a João, eu pensei por um segundo. João, ferido, acusou, você ainda é hétero no fundo. A briga foi intensa, Miguel saiu, passando a noite em um hotel. João, sozinho, questionou tudo, era o amor ilusão. Reconciliados no dia seguinte, eles enfrentaram uma crise maior. Miguel recebeu diagnóstico, a paralisia poderia ser permanente sem cirurgia cara no estrangeiro. Eu não posso pagar, disse ele. João, desesperado, contatou Maria, ajude-nos. Ela concordou secretamente, traindo o pai. A cirurgia em Madrid foi um sucesso, mas o preço foi alto. Miguel ficou dependente durante a recuperação, testando paciência. Eu te odeio por me fazer fraco, brincou ele, mas sério. João respondeu, fraqueza é não admitir amor. De volta, alta tensão é uma manifestação contra a homofobia no Rossio. Insultos voaram, um agressor atacou Miguel, ainda fraco. João defendeu-o, levando um soco. No hospital, unidos pela dor, eles refletiram, valeu as cicatrizes. O incidente viralizou, ganhando simpatia pública. António, pressionado pela mídia, ligou, talvez eu errei. Foi um passo, mas não perdão. João e Miguel reconstruíram devagar.
João abriu uma pequena consultoria de vinhos, Miguel voltou a treinar, focando em clientes inclusivos. O amor deepened, mas cicatrizes permaneceram. Uma noite em Cascais, assistindo o mar, Miguel propôs: casemos de verdade. João aceitou, mas com ressalvas, sem contratos dessa vez. A cerimônia simples, com amigos novos, foi um triunfo sobre adversidades. Mas sombras persistiam. Sociedade evoluía, mas devagar, família permanecia fraturada. João questionava: e se tivessem escolhido diferente? O preço pago, isolamento, pobreza, dor, valia a liberdade. A tensão culminava, levando ao despertar final. A primavera retornou a Lisboa, com flores de jacarandá tingindo as ruas de roxo, simbolizando renascimento para João e Miguel. Casados genuinamente em uma cerimônia íntima na Praia do Guincho, eles celebravam um ano de turbulências. Mas o passado assombrava. António enviou um presente anónimo, um vinho da família, sinal de trégua relutante. Ele está mudando, disse Maria em uma visita. João, cauteloso, respondeu: mudança leva tempo. Internamente, ele debatia: perdoar era fraqueza ou força. A vida cotidiana testava-os. João prosperava na consultoria, aconselhando vinícolas pequenas. Miguel, totalmente recuperado, abriu uma academia inclusiva em Oeiras, treinando atletas LGBT. Nós viramos exemplo, brincava ele. Mas exemplos vinham com escrutínio, entrevistas constantes, olhares em público. Uma noite em um fado em Moraria, um cantor dedicou uma canção melancólica a amores proibidos, lágrimas rolaram, lembrando perdas. Conflitos remanescentes surgiram. Um ex-colega de Miguel o procurou, pedindo perdão: eu errei. Miguel aceitou, mas questionou: quantos mais erraram em silêncio? Sociedade portuguesa, com leis progressistas desde 2010, ainda abrigava preconceitos em vilas rurais e famílias tradicionais. Eles participaram de palestras em universidades, compartilhando: amor custa, mas liberta. Mas internamente, Miguel admitia medos: e se eu te perder por causa disso? João respondia: perdemos mais fingindo. Uma reviravolta final veio com Dona Isabel. Moribunda, ela chamou-os: sejam felizes. Sua morte uniu-os em luto, mas destacou fragilidade. Enterro em Porto reuniu famílias. António apareceu, apertando a mão de Miguel: cuide dele. Foi reconciliação parcial, mas suficiente para João curar feridas. Ele refletiu: escolhas erradas levaram a certas. O contrato inicial fora erro, mas levou ao amor. Alta emoção em uma viagem ao Algarve. Isolados em falésias douradas, eles confrontaram demónios finais. Eu caí primeiro, confessou João. Miguel riu: eu caí mais fundo. O momento selou compromisso, mas evocou o preço: amigos perdidos, carreiras alteradas, identidades questionadas. De volta, eles adotaram um cão, simbolizando nova família. A sociedade evoluía, uma lei nova protegia mais direitos LGBT. Mas João e Miguel sabiam: luta continuava. Em um café encheado, onde tudo começou, eles brindaram: pelo que pagamos. O amor triunfara, mas a que custo? Despertares vieram, João aceitou sua identidade, Miguel abraçou fluidez. No fim, sentados no mirador da Senhora do Monte, contemplando Lisboa iluminada, João perguntou a Miguel: foi certo lutar tanto? Miguel sorriu: sim, porque somos reais agora. Mas a dúvida persistia, convidando reflexão. Foi certo priorizar o amor individual sobre as expectativas familiares e sociais, mesmo que isso cause dor irreparável a todos os envolvidos.